Assim diz a palavra do Senhor. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, nós nunca estaremos prontos por nós mesmos para ouvir a pregação do Evangelho. Nós nunca estaremos prontos para ouvir o Evangelho até que, primeiramente, entendamos as acusações que pesam sobre nós, homens. Até que compreendamos as acusações que pesam sobre todos os homens. A visão da humanidade discorda radicalmente de Romanos 3. Romanos 3 traz à tona a real condição do homem à parte de Deus. Romanos 3 traz uma gravíssima acusação para nós do que é o homem afastado, à parte do Senhor, vivendo a sua vida como se Deus não existisse. O que Paulo vai trazer aqui para nós é uma acusação gravíssima para a nossa cultura, onde tende-se a ver o homem como algo bom. O homem é intrinsecamente bom. No muito, o homem é corrompido pelo meio. Mas a visão que o apóstolo Paulo traz aqui, da avaliação de Deus acerca do homem, à luz da palavra, é algo sombrio, é algo terrível, é algo, atrevo-me a dizer aqui, que nós não gostaríamos de ouvir. É algo que nos causa pavor, medo. No entanto, é algo que revela para nós a gloriosa verdade, a beleza maravilhosa do Evangelho de Cristo Jesus. A avaliação nas penas aqui do apóstolo Paulo, inspirado aqui pelo Espírito Santo, traz a dura realidade daquilo que é o homem debaixo deste céu, debaixo do domínio do pecado, o homem à parte de Deus. E Paulo aqui começa essa dura realidade, dizendo no verso 9, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, diz ele, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, reparem que não alguns, mas que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O pecado aqui, trazido por Paulo, evidenciado por toda a Escritura, não é algo que apenas arranha, mancha o homem. O pecado aqui não é apenas algo que pesa levemente sobre o homem, mas o pecado aqui é considerado a nível de uma carga que esmaga, um peso que sufoca, um peso que maltrata o homem. O coração do homem é impulsionado pelo pecado
para o chão, ele é amassado. É um peso, a ideia aqui é de um peso, de um fardo pesado que temos de levar. E em face a esse pecado, a esse peso, nós estamos sujeitos ao julgamento de Deus. Estamos expostos ao julgamento de Deus. Paulo havia dito no capítulo 3, a grande vantagem que os judeus possuíam. Eles tinham a palavra. Eles tinham a palavra do Senhor, mas porque rejeitaram a palavra, porque rejeitaram os oráculos de Deus, eles estavam na mesma situação que os gentios, debaixo do pecado, debaixo do peso esmagador, cruel do pecado. Diante de Deus, por causa dessa carga, por causa desse peso, diz o apóstolo que nenhum homem, nenhum sequer tem vantagem. Nenhum homem tem vantagem diante do Senhor. Todos os homens estão na mesma condição. Todos nós estamos debaixo do juízo do nosso Deus. Ninguém há de escapar a essa afirmação tão terrível, a essa afirmação tão grave. Paulo aqui não faz uma avaliação baseada nos seus achismos. Ele não faz aqui uma avaliação do homem segundo o seu próprio coração. Ele não faz aqui uma avaliação do homem conforme a sua experiência ou as ciências próprias da sua época. Mas ele vai recorrer aqui às Escrituras Sagradas. A avaliação que ele traz, terrível, acerca do homem, é pautada pela Escritura, pelo Antigo Testamento. Ele vai usar aqui o livro dos Salmos. Ele vai usar aqui, mais especificamente, o profeta Isaías, para trazer para nós a dura realidade do que é o homem. Essa dura avaliação que Deus faz acerca do homem. Você pode consultar a Escritura aí, no Salmo 14, do verso 1 ao 3, do Salmo 5, verso 9, o Salmo 140, verso 3, o Salmo 10, verso 7, Isaías 59, verso 7 a 8, o Salmo 36, verso 1. Tudo aquilo que vai ser abordado aqui, escancarado pelo apóstolo Paulo acerca da natureza do homem, acerca do que é o homem natural, o homem à parte de Deus, ele extrai da própria Escritura. Ele cita aqui a própria Escritura. Ele registra aqui a avaliação humana tomando a própria Escritura. Nada é novo. Não tem aqui uma novidade. Ele começa essa avaliação, no verso 10, com a expressão, como está escrito. Ou seja, como está registrado nas Escrituras Sagradas. Algo aqui que havia sido anunciado há muito tempo atrás pelos salmistas, pelos profetas. É interessante porque o pastor Calvino vai olhar para o Salmo e vai se referir ao Salmo como a anatomia da alma. Ou seja, Paulo está trazendo aqui para nós, descortinando para nós aquilo que é a alma humana, aquilo que é o homem, a parte de Deus. Ele diz aqui, como está escrito, não há justo. E para que não reste dúvida, ele enfatiza, nenhum sequer. Não há justo, nenhum sequer, diz o apóstolo Paulo. É uma declaração aqui clara, é uma declaração aqui vívida da própria estrutura humana. Nenhum homem tem justiça própria diante do Senhor. Aí qual a importância disso hoje? Hoje que se prega muito o Deus gracioso, no entanto, se esquece daquele que é o Senhor vingativo, aquele que é o Senhor justo, que há de julgar a terra, que há de julgar o mundo, que há de julgar todos os homens. A declaração do apóstolo Paulo soa, então, para nós como um grande peso. Não há justo. Nenhum sequer. Essa dura realidade
deve ser pregada também em nossos dias, deve ser enfatizada, a fim de que o homem conheça a miséria do seu pecado e contemple a beleza e a glória de um Salvador que vem ao nosso socorro. Mas ele traz uma ênfase que precisamos observar. Não há nenhum justo. Não há desculpa da minha parte, da sua parte, que nos fará escapar da avaliação de Deus, que pesa sobre nós. Não adianta dizer, eu tenho sido uma pessoa boa, eu não tenho feito nenhum mal. Não adianta dizer, eu tenho sido caridoso com aqueles que, atencioso com aqueles que necessitam. Eu tenho sido um bom crente, um bom religioso. Eu tenho sido um bom pai, um bom cônjuge. Eu sou um bom trabalhador. Eu pago meus impostos em dia. Eu procuro viver a minha vida de modo correto, certo. Mas todos estamos debaixo dessa análise aqui do apóstolo Paulo. Todos nós passamos pela avaliação do Senhor, o Senhor de toda a terra, o Criador de todas as coisas. Nós estamos sob a avaliação desse Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não há, diz o apóstolo Paulo, quem entenda. Não há quem busque a Deus, diz o verso 11. Paulo está dizendo aqui que todos os homens não quer parte com Deus. Não quer considerar o Senhor. Nós também temos dificuldade de compreender essas coisas. Temos dificuldade de compreender as verdades de Deus. Não há no homem nenhuma compreensão exata, precisa, acerca do Senhor. Não há uma exatidão na mente do homem, a parte do Senhor, de Deus. Nenhum homem, ninguém consegue ir a fundo na compreensão do conhecimento e no crescimento espiritual a parte de Deus. Ninguém consegue compreender com profundidade as verdades do Senhor. A avaliação aqui é uma avaliação enfática, incisiva. Não há quem busque. Não há um sequer que busque ao Senhor. Mesmo que se cante em muitas músicas, eu quero é Deus. Não há no homem natural essa disposição. Em condição natural, ninguém quer saber do Senhor. Ninguém procura o Senhor. Procurar o Senhor é trabalho dos crentes. Procurar o Senhor, querer mais do Senhor, se chegar ao Senhor, é algo que compete ao crente. E mesmo assim, sejamos realistas, nós temos dificuldade. Se o homem natural não quer o Senhor, não se achega ao Senhor, nós que desejamos ainda com muita deficiência e limitação. O homem não quer Deus. O homem foge de Deus. Nós pregamos aqui, um tempo atrás, o Salmo 139, que mostra para nós o homem desesperado, como se fosse possível ir para mais distante, mais longe do Senhor. No entanto, o Senhor vai ao seu encontro. Agora o homem, à parte de Deus, distante do Senhor, o homem tenta adorar alguma coisa. O homem cria ídolos para si. Ele se apega
a esses ídolos como se fosse o mais da sua vida. O homem não convertido se envereda por este caminho. No entanto, irmãos, olhe para nós. E considere que aquilo que nos traz aqui, que nos faz vir aqui, é o próprio Senhor. Se não fosse isso, o nosso desejo, a nossa vontade, era estar mais longe, mais distante possível do Senhor. Não podemos nos esquecer que o Senhor nos buscou. Não podemos nos esquecer que o Senhor, graciosamente, veio ao nosso socorro, veio ao nosso encontro. Assim como ele fez com o apóstolo Paulo na estrada a Damasco. Ele vai até o apóstolo Paulo e o pega, o toma, o resgata. A vida do apóstolo Paulo é mudada, é transformada. Aquele que era o perseguidor da igreja, aquele que perseguia, encarcerava, consentia com a morte dos crentes, agora é contado entre os crentes. Uma vida totalmente diferente, totalmente mudada, vivida, gasta para a glória do Senhor. Não por mérito dele, mas porque o Senhor foi bondoso e misericordioso. O alcançou, foi até ele, mudou a sorte do apóstolo Paulo. O homem natural, a parte de Deus, necessita deste socorro, porque ele não dá um passo em direção ao Senhor. Ele vai para longe. Mas você que busca, nós que buscamos ao Senhor, buscamos porque o Senhor assim fez, para vivermos no seu reino, para estarmos no seu reino. E a mensagem de Romano 3, aqui, é extremamente dura para nós. Por quê? Porque muitas vezes, não poucas as vezes, nós nos gloriamos naquilo que nós fazemos. E o convite aqui é para desviarmos os olhos e olhar para aquele que fez tudo na nossa vida. O fato de você crer, o fato de você encontrar conforto e consolo, o grande motivo para a sua alma, para viver para a glória do Senhor, foi dado por Ele mesmo. O resgate dele, obra dele. A sequência aqui que o apóstolo Paulo traz para nós é gradativa. O homem natural não conhece a Deus, o homem natural não busca a Deus, porque não encontra o caminho. O texto aqui, verso 12, diz para nós que todos se extraviaram. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A sequência aqui é gradativa. Aqueles que estão debaixo do pecado, aqueles que estão afastados, aqueles que estão desviados, aqueles que estão longe do caminho, eles seguem seus próprios caminhos porque não entenderam, porque não buscam a Deus e continuam iludidos com a sua vida. Você já deve ter escutado coisas do tipo: todos os caminhos levam o homem a Deus. Todos os caminhos facilitam a nossa caminhada para que nos acheguemos a Deus. E a Escritura é categórica aqui ao afirmar que só existe um caminho. E o caminho é Cristo. No entanto, o homem natural, o homem à parte de Deus, se perde, se extravia, está desviado. Se extraviaram porque não tem nenhuma compreensão acerca das coisas do Senhor. Em Antioquia, antes dos crentes serem chamados de crentes, né, de cristãos, eles eram conhecidos como aqueles que faziam parte da seita do caminho. Justamente porque a voz do nosso Senhor tomou um grande eco, um grande vulto,
entre o povo, em João 14. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Os crentes eram o povo do caminho. No entanto, o não crente está extraviado deste caminho, está desviado, porque não compreende, não entende o Senhor, não entende as coisas de Deus. E qual é o resultado? O verso 12 traz para nós, porque todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há, para que não resta dúvida, nenhum sequer. Tudo que eles fazem, a parte de Deus, todos os seus esforços, tudo é inútil. Tudo que é feito a parte do Senhor não tem valor diante de Deus. E a acusação aqui é gravíssima. O homem trabalha, o homem paga suas contas, constitui família, cria seus filhos, e tudo isso, pensar que tudo isso a parte de Deus é inútil, é assustador. Tudo que ele faz, ainda que seja um esforço por alcançar também a graça, o favor de Deus, é inútil. Por quê? Porque não há quem faça o bem, diz o apóstolo Paulo. Tudo aquilo que os homens fazem, por melhor que sejam, a parte do Senhor é inútil. Não vai trazer melhoria para a sua vida. Não vai fazer com que ele alcance o Senhor. Não vai fazer com que ele encontre o caminho. Há uma passagem em Mateus 19, a partir do verso 16, que se encaixa bem aqui. Se encaixa naquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui, ensinando aqui. O texto lá fala para nós de um jovem rico que encontrou-se com Cristo. Perguntou a Cristo o que ele deveria fazer para herdar a salvação. Está lembrado desse texto? O que eu posso fazer de bom? A resposta imediata de Cristo para ele é interessante. Cristo diz para ele que não há ninguém bom, senão o Senhor. Não há bom, senão Deus. E completa. Se você quer ser perfeito, guarda os mandamentos de Deus. Meu jovem, se você quer ser perfeito, guarda a lei do Senhor. E a resposta do jovem é uma catástrofe. Eu tenho guardado, eu tenho observado todos os mandamentos desde a minha mocidade. No entanto, o Senhor que conhece o íntimo da alma, que fez o homem, que faz uma avaliação perfeita da nossa vida, da vida do que é o homem, percebe nele alguém confiado nas suas próprias obras. E então diz Cristo para ele, vá, vende tudo que tem, dê aos pobres. E a Escritura mostra para nós que o jovem ouviu aquilo ali. E saiu como? Triste. Triste. Triste porque não queria se desapegar das suas prioridades. O mais terrível dessa narrativa, o mais terrível é que o jovem achava-se bom. Hoje, na classe dos catecúmenos, eu usei a expressão bondade ímpia. Um homem à parte de Deus, ainda que produza coisas boas,
essa bondade é inútil. Essa bondade é uma bondade ímpia. A parte de Deus, aquilo que o homem sem Cristo produz, é ímpio. Cristo aqui cita apenas um mandamento para esse jovem. E ele bate em retirada. O jovem não entendeu. Não entendeu nada do Evangelho. O jovem não entendeu nada da lei de Deus. Não há quem faça o bem, diz o apóstolo Paulo. Não há nenhum sequer. Ainda que façamos algo louvável, sabe? Respeitável. Ainda que façamos algo justo diante dos homens. Nada disso é suficiente para que nos apresentemos limpos diante do Senhor. O profeta Isaías, ele diz assim: todos nós somos como imundos. Todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como uma folha. E as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Trapo de imundícia. Essa é a avaliação que a Escritura faz dos homens. Até mesmo em termos de nossas melhores obras. Irmãos, às vezes nós nos decepcionamos com os políticos. Não é raro a gente ouvir as pessoas se queixando dos políticos. Não é raro encontrar em nosso meio aqueles que estão desacreditados do cenário político do nosso país. Olhamos para aqueles que estão lá em cima. Olhamos para os ministros. Olhamos para o presidente. Olhamos para os governadores. Olhamos para os prefeitos das nossas cidades, os vereadores. Nos assustamos. Mas não podemos nos esquecer que somos tão falhos quanto eles. No que pesa o pecado, nós somos tão falhos e cometemos coisas tão horríveis quanto eles. Por mais que eles tentem promover justiça, eles falham, eles quebram a lei, eles transgridem a lei do Senhor. E nós, muitas vezes, também. Ainda que o homem venha fazer esforço, empenhar-se para caminhar, ele se extraviou. Ele se faz inútil. Não há nele inclinação para fazer o que é bom. E nada escapa dessa avaliação do Senhor. E a sequência aqui dos versos é uma aplicação prática, ainda tomada por muito terror, por uma neblina densa e escura que paira sobre a vida do homem, a parte de Deus. Paulo apresenta aqui algumas metáforas descrevendo o homem. E ele vai começar essa acusação implacável da corrupção radical do homem pela própria garganta do homem, pela língua, por aquele órgão minúsculo, pequeno, indomável dentro da nossa boca. O verso 13, a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Não é à toa que, quando se começa a enfraquecer na caminhada da fé, as primeiras coisas, os primeiros sinais que surgem na vida do crente desanimado, cansado da caminhada, é um linguajar
poluído. Ele fala daquilo que o coração dele está cheio. Ele põe para fora os venenos, os enganos que estão dentro do seu coração. A avaliação do apóstolo é terrível, irmãos. Olha, a garganta deles é sepulcro aberto, ou seja, são semelhantes a sepulcros caiados. Por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos, de toda imundícia, a podridão. É algo aqui que fede. Se olhar para dentro da boca dele, para a garganta dele, o que se vê é corrupção, morte. A língua deles urdem engano. Naturalmente eles são mentirosos. Se apegam à mentira. Amam a mentira. Estão cheios de mentira. A língua deles urge, forja, maquina, sabe? Trama a maldade, engano. As palavras são como veneno. Veneno de uma víbora. Um veneno mortal. Um veneno que mata. Muitas vezes as nossas palavras são nocivas, danosas, destrutivas. Ontem eu saí para me alegrar com a família. Entramos num restaurante e tinha um grupo do nosso lado conversando. E a Ana Carolina diz assim, vamos sair daqui, vamos procurar um outro lugar. O nível, a baixeza, a podridão deste mundo contaminado pelo mal, depravado, radicalmente depravado, de homens à parte de Deus, é algo agressivo para nós. E isso é só, aquilo que nós vimos lá, minha filha, é só a ponta de toda a desgraça que o homem está mergulhado. É só a ponta. Pior é quando o crente age assim. Usa sua língua para ferir, para matar, para destruir. Duvida-se se é crente de verdade. A avaliação aqui é muito dura. E diz para nós que nenhum homem escapará disso, do julgamento do Senhor. Nossa linguagem, que muitas vezes é usada para bendizer o Senhor, para louvar o Senhor, também traz maldição, diz Tiago, no capítulo 3. Para ferir, para matar. Praguejamos, murmuramos. Muitas vezes a língua é usada a nosso favor também para nos auto-justificar, principalmente diante de um erro. Da garganta, preste atenção, porque da garganta, da boca, dos lábios, da língua, o apóstolo Paulo vai avançar no seu argumento. Ele vai terminar, no verso 16, nos pés. Trazendo, descrevendo aqui para nós a inclinação do homem para a violência. Verso 14. A boca dele, ele a tem cheia de quê? Maldições e de amargura. São os seus pés velozes para quê? Para derramar sangue nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Percebe que a maldade vai evoluindo. A boca, ele a tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Tudo isso aqui revela o resultado daqueles que não entendem
que não buscam o Senhor, que se desviaram dos caminhos do Senhor. As suas obras são inúteis. E à medida que ele vai se afastando da verdade, do evangelho, extraviados, longe, distante do Senhor, a maldade só aumenta. Não pode haver salvação para este homem. Não pode haver uma solução para um homem num estado tão terrível, tão assombroso como este. Alguém utilizou-se das guerras para descrever isso aqui. A partir do século XX, disse o pregador, os homens acreditam que com a maravilha da ciência, a maravilha da razão, não haveria mais guerra, porque os homens cresceram e se desenvolveram. Mas aí vem as duas primeiras guerras mundiais, que matou muita gente. E as sequelas se arrastam até hoje por meio do marxismo cultural, do socialismo. Ele cita a União das Repúblicas Socialistas, a Cortina de Ferro, China Vermelha. Nunca matou tanta gente no mundo. Na Coreia do Norte, aprisionando pessoas ainda hoje. Guerras na África. O Islã com um crescimento absurdo e com uma parcela de violência muito grande conquistando o mundo. Tudo isso revela o resultado daqueles que não entendem, não buscam, desviaram-se do caminho. Suas obras são inúteis. A desgraça é tamanha que agora a morte, a ameaça da morte, é quase que algo iminente. Nossos filhos saem de casa e ficamos à espera, preocupados. Será que volta? Tudo isso reflexo de uma sociedade à parte de Deus, distante do Senhor, que ignora o Senhor. A sequência aqui começa pela boca. E agora os pés estão velozes para derramar sangue. Os seus caminhos, nos caminhos dele sempre haverá destruição, miséria, porque desconhecem o caminho da paz. Porque desconhecem o Senhor. Nunca, disse um pregador, nunca experimentamos tanta violência como nos dias de hoje. Nunca, como nos dias de hoje, os homens trocaram tanta verdade pela injustiça. Nunca se viveu tão à parte de Deus, tão desconhecido do caminho da paz, como nos dias de hoje. E no verso 18, a avaliação de Deus sobre a humanidade chega ao ápice. Não há temor. Não há temor. Não há temor de Deus diante de seus olhos. A coisa mais apavorante de tudo está descrita aqui. Não há temor. O homem é descrente do Senhor, à parte totalmente do Senhor. Falta temor nas suas atitudes, falta temor nas suas ações, falta temor nos seus procedimentos. Falta temor, falta devoção a Deus. Um homem não tem desejo por honrá-lo. Não há mais reverência pelo Senhor. A conclusão aqui é terrível. Versos 19 a 20. Diz para nós que todos os homens, todos nós, estaremos sob o juízo de Deus. Um grande juízo. Um grande julgamento. 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz
aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O Novo Testamento, ao descrever a cena do juízo final, em resposta a essa cena, vem o silêncio de um povo apavorado diante do Senhor. Que se cale toda a boca. Todo mundo é culpado diante de Deus. A cena aqui é terrível, é a cena do juízo de Deus, quando Ele vai lembrar aquilo que nós esquecemos um dia, nos esforçamos para esquecer das causas dos nossos pecados. Ele vai nos fazer lembrar da falta de amor pelo Senhor, das vezes que fomos omissos à obra do Senhor. Vai nos fazer lembrar de quando quebramos a lei do Senhor. Esse dia será um dia terrível. O verso 20 diz que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Lei no dia do juízo não irá justificar o homem diante do tribunal de Deus. Ele está perdido. Nunca seremos capazes de chegar ao céu baseados em nossas próprias obras, porque a lei revela a nossa imundícia, a nossa podridão. Não descanse na sua própria obra. Não descanse naquilo que você faz. Tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está entranhado aí na sua alma, no porão da sua alma, haverá de ser descortinado diante do Senhor e você não vai falar nada. Essa é a realidade nua e crua da humanidade. Todos estão extraviados. Não há um justo. E se você ainda insiste naquela sua arrogância de que é capaz de justificar a si mesmo diante do Senhor, o apóstolo Paulo enfatiza: não há um justo, nenhum sequer. E agora, pastor, nós estamos perdidos. E agora, pastor, como que vai ser ao sair por essas portas? Se essa é a minha condição, apavorante, se essa nuvem negra, densa, pesada, paira sobre minha cabeça, se os fardos do pecado me esmagam, e agora, o que será? Irmãos, nós podemos louvar a Deus. Nós podemos nos achegar ao Senhor neste momento. Porque há sempre um mais que muda a nossa história. O mais poderoso que este mundo já viu. O mais que muda tudo na vida daquele que crê. O mais que muda tudo na vida do crente. E você que teve a oportunidade de ouvir, esse mais está disponível na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquele que faz a avaliação perfeita de quem nós somos. Aquele que mostra a podridão que há em nós, a nossa real condição diante do Senhor. O mais que nos lembra, como cristãos, que devemos lutar contra essa natureza caída, o pecado terrível que nos assedia. Do pecado que nos cega, nos emudece, que nos faz acreditar que somos uma pessoa justificada por nós mesmos, mas que não há escapatória, porque ninguém escapará do juízo de Deus. Um mais, irmãos. No verso 21, o verso 23, o mais que muda tudo na vida de um crente
Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas que nos lembra que a justiça vem do alto. Mas que nos lembra da justiça que cobre os nossos pecados. Mais que nos lembra que vamos escapar da ira de Deus. Mais que nos conduz através da obra maravilhosa de Cristo. Estávamos extraviados. Estávamos perdidos. Estávamos longe, distante do Senhor, sem entendimento, o nosso pensamento embotado, manchado pelo pecado, totalmente destruído, um peso, um fardo esmagador nas nossas costas. E agora convidados a caminhar no Senhor, confiantes na justiça de Deus, testemunhada pelos salmistas, pelos profetas. O mais que enxerta fé naqueles que creem, o mais que confia daqueles que confiam no Evangelho, como ofertado pela pregação, tanto a judeus como a gregos. O mais que nos traz esperança. A nossa justiça foi dada. Foi dada mediante a declaração judicial em Cristo. Nós temos paz com Deus. Aquele que morreu por nós quando ainda éramos perdidos, terríveis pecadores, e nos trouxe graça e nos chama a descansar. Descansar na sua justiça. Descansar naquele que assumiu a nossa dívida. Descansar naquele que pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Não se iluda com essa vida. Não se iluda com este mundo. Porque a vida, a parte de Deus, foi descrita de modo terrível pelo apóstolo Paulo. A gravidade de uma vida sem Deus está denunciada aqui e em toda a Escritura. Mas apegue-se ao mais. Apegue-se a Cristo. Recorra ao Senhor, mas recorra a Ele hoje. Você de repente está pensando assim, o pastor está falando para crente. Mas você sabe do seu coração. Há muitos crentes. Há muitos dentro da igreja perdidos. E o mais está disponível para você. Esse mais é Cristo. Aquele que nos liberta. Se Ele nos liberta, verdadeiramente Ele nos liberta. Apegue-se. Agarre-se. Abrace o nosso Senhor. Creia nele. Amém? Deus Santo,